Olá pessoal, meu nome é Braulio. Vou fazer esse vídeo para orientar um pouquinho a respeito de redação científica e principalmente os tipos de citações. Então, como fazer uma redação mais científica, digamos assim, né? Primeiro, em relação às fontes. Quando a gente fala de textos mais científicos, é interessante que a gente use artigos, livros, teses, dissertações. E aí, primeira questão é onde é que a gente vai encontrar esse material, né? Então, aqui a gente tem o Google tradicional. Então, quando a gente fala em textos científicos, é interessante que a gente use o Google acadêmico, né? É o mais simples, uma ferramenta que ajuda bastante, que ela é bem completa, né? Então, aqui eu posso encontrar o Google acadêmico pesquisando por acadêmico aqui. E aí é uma das primeiras opções que vai aparecer, no caso, né? Aqui. Eu fiz a busca por acadêmico e apareceu o primeiro link, já é o Google Acadêmico. Então, eu clico aqui. Então, se eu procurar uma temática que geralmente o pessoal da educação física procura, por exemplo, esporte escolar. Aí eu tenho uma série de estudos. Então, geralmente se valoriza mais, principalmente do ponto de vista de artigo, aqueles estudos que são mais atuais. Então, aqui na plataforma do Google Acadêmico, como é que eu vou selecionar aqueles mais atuais? Se o meu tema tem estudos atuais, eu posso limitar aqui, nessa onde eu estou passando o mouse no momento, né? Então, se eu clicar aqui desde 2018, todos os que vão aparecer foram publicados em 2018, talvez até tenham sido escritos antes, né? Então, esse segundo aqui parece bacana, então eu já fiz algumas coisas para o vídeo não se alongar muito. Eu vou abrir aqui ele para vocês. Então, clicando aqui, a gente tem o artigo, no caso, na revista, né? E aqui é o resumo desse artigo. Então, para eu abrir ele na íntegra, eu clico aqui no PDF e aí eu abro ele na íntegra para eu utilizar as ferramentas que o meu PDF aqui permite. Eu baixo esse arquivo e abro um programa à parte que eu já fiz isso aqui para não demandar muito tempo aqui no vídeo, né? Primeira questão importante, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz a referência desse artigo. Enquanto você está construindo sua monografia ou trabalho de maneira geral, é interessante que você já vá salvando essa referência. Depois você faz os devidos ajustes, né? Aqui no Google Acadêmico, a gente já tem uma ferramenta que ajuda nessa tarefa, né? Que é essa aspasinhas aqui, ó. Que se você clicar, vai aparecer algumas referências já prontas, né? Então, NBR são normas brasileiras. Então, essa aqui é a norma ABNT, que é a brasileira. A APA é mais voltada para a psicologia, essa aqui provavelmente é Vancouver, né? Enfim, você deve usar essa aqui. Então, o que é que você pode fazer? Você pode copiar aqui e já salvar no arquivo do Word, né? Então, vou usar, por exemplo, esse Word aqui. Eu posso já colocar aqui, né? E aí tem algumas coisas para ajustar, mas todas as referências têm. Por exemplo, não necessariamente você precisa colocar o nome completo do autor aqui. O título não é totalmente em caixa alta, não é totalmente maiúsculo, então seria a primeira palavra, primeira letra aqui, maiúsculo, né? O título da revista, no caso, ela precisa estar em negrito, né? Não precisa de SSN aqui. Aqui teria que ter a cidade da revista. Aí precisa procurar qual é a revista, né, para colocar aqui a cidade. Aí vem volume, número, página, aqui teria que ter o mês também. Mas enfim, mesmo faltando algumas informações, a forma como o Google Acadêmico traz essa referência já ajuda bastante. Então, se você salvar ela, já vai ajudar muito, nesse caso, né? Então, vamos lá. Esse aqui é o texto que eu abri, no caso. Já fiz algumas coisas para não tomar muito tempo do vídeo.
Então, esse é o título e esses são os autores. Quando eu vou fazer uma referência científica, eu utilizo os últimos nomes desses autores, até o limite de 3. Então, se esses aqui são 2 autores, eu uso Araújo e Amaral, né? E no caso, o ano também, que é 2017. Então, essas são as informações que eu vou utilizar no meu texto. Se tivesse mais de 3 autores, no caso, se fossem 4 ou mais, isso a gente falando de regras da ABNT, normas brasileiras, você colocaria só o nome do primeiro e a sigla ETAL, et al., que no caso significa e colaboradores, né? Seria o primeiro autor e colaboradores. Como aqui são 2, eu preciso colocar o nome dos 2, tá? Então vamos lá. A primeira questão é em relação à citação indireta, que é a que você deve priorizar. Então essa é a parte mais importante do vídeo, né? Então lembrando que são algumas considerações minhas, talvez estejam incorretas, enfim, talvez você discorde, mas é o meu ponto de vista em relação a essa questão, né? Acredito que possa ajudar vocês nessa tarefa. Citação indireta é quando você pega a ideia central do artigo, ou algumas ideias principais trabalhadas pelo autor, e você coloca a sua leitura a respeito desse tema. Então, citação indireta é só modificar as palavras? Não. Se você só modificar as palavras e deixar o mesmo sentido, não deixa de ser plágio. O que é que a gente não pode fazer quando a gente vai fazer os nossos trabalhos? A gente não pode simplesmente pegar aqui um trecho, copiar esse trecho e colar no nosso trabalho. Mesmo que você coloque os autores. Você não pode fazer isso. Então, se você vem por aqui, por exemplo, o tema é esporte escolar. Se eu for aqui no Google, esporte escolar, encontrei aqui algumas coisas, achei aqui esporte espetacular aqui, né? Então, peguei uma matéria qualquer, sei lá. Aqui no caso não tá abrindo. Vamos pegar aqui um outro site. Esse. Pronto, aqui tem uma matéria sobre esporte. Eu não posso, por exemplo, copiar esse trecho e colar no meu trabalho, mesmo que eu coloque aqui a fonte que foi Dias e citar o site, por aí vai. Eu não posso copiar e colar, eu preciso fazer uma citação indireta, que é justamente isso que eu estou explicando aqui para vocês. Então vamos lá. Como fazer essa citação indireta? A gente pega principalmente a ideia que é do autor. Onde é que essas ideias vão estar mais presentes? Principalmente nas conclusões, considerações finais e nos resultados, né? Então, no caso, essa argumentação aqui. As aulas com temas sobre saúde são difíceis de ser abordadas pelo professor, porém, quando são, promovem aprendizagem significativa, em virtude de desenvolver a aula nas dimensões conceitual de conteúdos, conceitual, procedimental e atitudinal, demonstrando segurança do professor que planeja e articula no espaço escolar. Então, essa aqui é uma das argumentações centrais do texto. Então, se eu vou fazer uma citação indireta dessa referência, esse é um trecho importante para utilizar, né? Então, eu fiz aqui com base, obviamente, no texto todo. Você não lê só o resumo, você lê o texto todo. Mas, lendo o texto todo, eu identifiquei que aquela é uma ideia central, é uma coisa que eu posso me referir, né, para usar uma referência. Então, como é que eu faço? Primeira possibilidade é no início da frase. Então, eu posso colocar, por exemplo, segundo Araújo e Amaral 2017, no caso, Araújo e Amaral são os últimos nomes e 2017 é o ano, né? Então, coloca aqui, segundo Araújo e Amaral 2017, e aí coloca a argumentação que eu acho que é adequada, sem copiar e colar. Então, aqui é a minha leitura a respeito do tema, né? Então, os professores dos anos de ensino fundamental possuem dificuldade, enfim. Minha leitura sobre aquela argumentação. E aí eu posso complementar depois. Então, é possível que essa realidade aconteça também em outros contextos e por aí vai. Isso aqui não é do trabalho de Araújo e Amaral, né? No caso, eu posso complementar. Então, é mais ou menos esse exercício que a gente deve fazer.
né? Então, em algumas situações, você pode, por exemplo, citar algumas características metodológicas do trabalho também, né? Então, aqui, no caso desse estudo, se eu for lá na metodologia, que geralmente é no meio aqui do artigo, ele explica como é que ele foi feito o trabalho, né? E aqui fala que foi um estágio supervisionado na licenciatura em Educação Física durante 3 meses. Então, eu posso colocar isso. E a cidade também, né? Então, eu posso colocar isso também aqui. Em estudo, resultado de estágio supervisionado de 3 meses no município, aí coloca aqui o município, né? Então, Araújo e Amaral 2017 identificaram, e aí você poderia colocar essa argumentação aqui. Então, outra forma que você pode fazer. Então, não necessariamente precisa ser segundo Araújo e Amaral, você pode botar de acordo com eles, enfim, em estudo realizado pelos autores, então é mais ou menos assim. Você pode usar também, eu até prefiro usar essa outra forma, no final da frase, né? Então, você coloca a argumentação, obviamente a sua leitura não é copiada e colada esse trecho, né? E os autores aqui no final. Então, os professores possuem dificuldade de trabalhar a temática da saúde, por aí vai, né? Então, essa aqui que eu gosto de priorizar, né? Colocando os autores aqui no final do parágrafo, no caso. E pode também ser no final de uma determinada argumentação. Não necessariamente a frase precisa finalizar nessa referência. Então, por exemplo, nesse caso aqui, toda essa argumentação aqui está dentro do texto desses dois autores, né? Daqui para frente, não. Então, como também pode fazer com que outros alunos tenham outra visão acerca da saúde. Isso aqui é uma argumentação minha. Como é uma argumentação propriamente minha, que não está presente nesse estudo, eu coloco essa referência antes. No caso, essa referência aqui está fundamentando essa argumentação aqui. Tá? Então, é interessante destacar isso também. Tá? Então, citação indireta, que é o que a gente deve priorizar, é dessa forma que a gente executa, que a gente faz. Tá? E a referência está lá no final. Uma outra possibilidade que a gente deve evitar, mas que pode ser utilizado, é quando a gente, de fato, copia e cola. Só que nesses casos a gente precisa fazer citação direta, né? O que é que caracteriza a citação direta? Principalmente que após os autores a gente coloca a página do estudo, né? E aí tem duas formas de fazer. Uma que é quando essa citação tem menos de 3 linhas e outra quando ela tem mais de 3 linhas, no caso, né? Quando ela tem menos de 3 linhas, aí vou só configurar aqui que está um pouquinho. Quando ela tem menos de 3 linhas, basta eu colocar entre aspas e colocar a página que eu encontrei. Aqui, por exemplo, podemos encontrar no estudo de Araújo e Amaral, aí eu coloco entre parênteses o ano e a página. Aqui a questão é que não tem página nesse artigo, vou já mostrar para vocês. E aqui o trecho copiado, né? Aulas diversificadas com conteúdo, então vou mostrar esse trecho aqui. Tá aqui, ó. Nas considerações finais, né? Esse trecho aqui que eu copiei e colei. No caso, eu posso fazer isso desde que eu coloque entre aspas e coloque a página também. Eu coloquei SP, que significa 100 páginas, porque aqui, ó, vocês podem ver que não tem a página aqui e não tem a página também aqui em cima. Mas geralmente os artigos eles têm a página. Aí você coloca. Se tivesse a página, vamos supor que fosse página 10, você colocaria aqui P.10. Faria isso no caso, né? Mas não tem página, por isso que eu fiz desse jeito aqui. E aí eu posso colocar também tanto antes quanto ao final, como vocês podem ver aqui, né? No caso de citações de menos de 3 linhas. Quando a citação é mais de 3 linhas, a gente precisa de mais alguns detalhes. Então, eu posso anunciar antes, como é o caso aqui. No entanto, eu preciso fazer um recuo. Então, eu seleciono aqui, clico com o botão direito, vou lá em fonte, não, vou lá em parágrafo, e aqui eu vou colocar o recuo, né? No caso é aqui o recuo, de 4 centímetros. E o espaçamento entre linhas, espaçamento simples.
tá? Então, eu fiz isso aqui aconteceu com o meu texto, né? Então, esse recurso já caracteriza que eu copiei e colei, né? No caso. Que, feito dessa forma, é permitido, tá? Então, basicamente é isso. Outra forma que eu posso fazer é não anunciar antes e colocar a referência aqui no final. E aí, no caso, eu faço o mesmo procedimento. Parágrafo, coloco aqui 4, né? Espaçamento simples. Tá feito. Aí não precisaria ter feito esse procedimento aqui, né? Isso para citações de mais de 3 linhas. Por que que a gente deve evitar? Porque a gente deixa a gente deixa de se colocar, de se posicionar, né? Então a gente deve evitar por conta disso. A gente precisa colocar a nossa argumentação no nosso texto, né? Então, se tiver muitos trechos de citação direta, essa característica pode se perder. Então, por isso que a gente deve evitar usar demasiadamente citação direta. Mas se é um conceito importante, né, é relevante que esteja tal como o autor citou, você pode fazer a citação direta também. Uma outra questão que a gente precisa trabalhar, e esse sim deve ser mais evitado ainda, né, é a citação de citação, que utilize-se essa sigla APUD. APUD significa citado por. Então, por que que a gente deve evitar isso? Porque isso aqui é quando uma determinada argumentação foi citada por um outro autor, no caso, né? Então, vamos ver um exemplo aqui prático, fica mais fácil de mostrar. O exemplo que eu peguei foi dessa argumentação aqui. Aqui está, esse númerozinho significa que não é a ABNT, né? Mas isso aqui é uma citação de um texto do autor que se chama Guedes. Então, Guedes afirma que, e por aí vai. Essa argumentação aqui não é de Araújo e do outro autor desse artigo. A argumentação original é de Guedes. Isso aqui é uma citação indireta que o autor fez. Ou seja, é uma releitura da argumentação original de Guedes. Então, por que que a gente deve evitar o APUD? Porque aqui nós temos uma releitura. E nós vamos fazer uma outra leitura, né? O que pode, de certa medida, desfocar a ideia original trabalhada por esse autor. Então, por isso que a gente deve evitar. Porque pode desconfigurar, digamos assim, a ideia original do autor. Se eu quiser esse texto, essa argumentação, o que é recomendado fazer? É recomendado que eu abra a referência do Guedes, né? Onde é que eu vou encontrar? Lá no final. Então, o número 8, conforme está lá, é o Guedes. Então, se eu quiser encontrar esse texto, como é que eu faço? Eu pesquiso aqui pelo título, pego aqui o título e faço uma busca no Google, né? Então, está aqui o texto. Consegui encontrar sem muita dificuldade. Então, se eu quiser aquela argumentação, eu posso fazer uma citação desse texto aqui, né? E aí eu faço a referência dele, enfim, por aí vai, né? Se eu não tenho a referência, eu posso jogar lá no Google Acadêmico e pegar já um certo direcionamento, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Mas se eu não encontro o artigo original e eu quero necessariamente citar esse parágrafo, eu devo utilizar o recurso do APUD, né? Então, esse recurso seria o Guedes citado por esses autores aqui, né? Então, seria Guedes, APUD, esses autores. E aí a argumentação. Como é que fica na prática? Dessa forma aqui. Guedes, 1999, que é o ano do estudo do Guedes, né? Então, se a gente observar aqui, referência 8, 1999, né? Então, tá aqui. Guedes, 1999, APUD, que significa que é citado por Araújo e Amaral e o ano, né? E pode colocar aqui. Argumenta que a saúde deve ser considerada e por aí vai, né? Então, é uma possibilidade. A gente deve evitar isso aqui, mas, enfim, estou apresentando para vocês uma das possibilidades, tá? Talvez nem esteja plenamente correto, porque eu não costumo utilizar, mas às vezes é necessário. Então, vamos supor que esse autor aqui citou um trabalho, sei lá, de 1936. E é extremamente importante essa argumentação.
desse trabalho antigo, que é o que acontece muito em estudos históricos, né? Você não vai encontrar, provavelmente, essa referência da década de 30, né? E aí, nesse caso, é recomendado que você efetivamente faça o APUD. Mas se você consegue encontrar, não é necessário, no caso, né? Tá. Então, basicamente é isso. Aqui a gente tem a referência já feita. O que é que eu preciso comentar em relação a isso? Na referência, o espaçamento ele é simples, 1,0. Diferentemente do texto, dos textos, né, no caso, que o espaçamento é 1,5, exceto na citação indireta, a citação direta com mais de 3 linhas. O espaçamento também é simples. Então, na referência, a citação é simples e alinhada à esquerda, no caso, né? Diferente do outro texto, do restante do texto, que é justificado, né? E aí a gente dá um espaço entre um e outro, né? Então, o que é que eu recomendo a vocês para irem construindo as referências, né? Que geralmente se exige. Se colocar lá no Google Acadêmico, tá? Lembrando que outras fontes também já dão a referência praticamente feita. Por exemplo, vamos pegar aqui algum artigo no Cielo. Cielo é uma outra base de dados que você pode pesquisar, além do Google Acadêmico, né? Então, pesquisar um determinado tema aqui só para mostrar para vocês. Então, para pesquisar aqui esporte. Então, vamos lá, esse aqui. Abrir esse estudo, abre essa plataforma aqui no Cielo. Se eu quero fazer a citação desse estudo aqui, eu posso vir aqui em como citar esse artigo. Ó. Se eu clicar aqui, aparece também a referência já feita. Aparece até melhor do que no Google Acadêmico, né? E o que é que eu preciso fazer? Só copiar aqui e colar lá, né? Então já teria a referência feita. A ABNT, no caso, é o que a gente utiliza, né? A gente tem aqui a APA e tem outro formato, mas a gente utiliza essa ABNT aqui. Então, assim, isso pode ajudar vocês a fazer as referências, no caso, né? Bem, basicamente é isso. Alguma questão que, porventura, tenha faltado mencionar, a gente coloca aí nos comentários ou faz um novo vídeo, mas basicamente é isso aí. E aí tem alguns modelos de referências, né? Aqui, basicamente a referência tem o autor, tem o título, algumas características da fonte e o período. Então, por exemplo, aqui, uma referência de um documento do Brasil. Aqui é uma referência de um artigo, né? A gente tem, que é o que mais se utiliza, né? O nome dos autores, começando pelo último nome. Então, aqui o nome desse cara seria Gastão Wagner de Souza Campos, mas o último nome vem para aqui para o início, né? O título aqui do artigo, né? A revista, no caso de artigos de revista, o título da revista que fica em negrito. Aqui poderia ter a cidade, né? Seria Rio de Janeiro, no caso, salvo engano, dessa revista aqui. Volume, número, página, mês e o ano. Tá? Nesse caso aqui, é um exemplo de uma tese, também a autora, o título, a quantidade de folhas ou de páginas, o que é, no caso é uma tese, se fosse de mestrado seria dissertação, enfim. Livro, aqui no caso, capítulo de livro, né? A gente tem o título do capítulo, os autores do capítulo, IN, que significa que está dentro de um livro, né? E aqui a referência do livro. Então, basicamente é isso. Acho que espero que ajude um pouco vocês nessa tarefa, né? Então, usem bastante aqui o Google Acadêmico, que ele é bem funcional nesse sentido. E aí, aos poucos, vocês vão se apropriando de outras ferramentas, outras tecnologias, outras formas de fazer referência, né? E fazer citações. Mas, basicamente, é isso que eu tinha para dizer. Então,
o que é que não é permitido de fato? Seria plágio, né? Você não pode copiar e colar determinados trechos, porque tanta gente tem como descobrir, a gente que, quando eu falo a gente, me refiro a quem estiver avaliando o trabalho, né? Seja lá a banca ou enfim, quem quer que esteja avaliando, então tem alguns softwares que podem identificar isso. Então, existem alguns softwares que quando você coloca o trabalho lá, ele já dá o percentual de autenticidade. Então, é uma questão que a gente realmente precisa evitar e procurar usar mais essas fontes de artigos, de livros, né, do que efetivamente de blogs e outras coisas que não passaram pelo crivo, digamos assim, de uma revista, de um conselho editorial de um livro e por aí vai. Tá? Então, basicamente é isso. Espero que ajude e caso tenha algumas dúvidas, comentem aí que a gente tenta solucionar ou quem sabe até faça um outro vídeo mais específico. Até logo!